Política tem a sua orientação a partir do que Deus nos diz. O Salmo 72, um salmo ligado diretamente ao rei Salomão, nos ensina qual é a função do rei, qual é a finalidade do governo. Lá é dito que ele deve preocupar-se com a justiça, deve defender os mais fracos e acabar com as más intenções dos poderosos, dos opressores. Por isso é tão importante fazer política, não no sentido partidário, não no sentido de desejos pessoais e favores, mas em sintonia com aquilo que Deus nos diz, porque afinal de contas, quando Ele diz que Ele é o Senhor, isso quer dizer que ninguém mais é. Façamos a boa política. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Eu gostaria de te convidar para mais um momento de meditação na palavra, de oração, esse momento tão especial. E também gostaria de falar para você convidar seus amigos, compartilhar essa bênção de especial de poder estar reunidos em torno da palavra de Deus. Então eu te convido, fica com a gente.
Neste domingo, dia 2 de outubro, dia de eleições em todo o Brasil, nós não teremos celebração presencial no WTC em São Paulo. Nossa celebração será apenas no online. Em função de dificuldades logísticas, dos nossos deveres cívicos e responsabilidades, tudo que está envolvido, achamos por bem ter esse dia dedicado a orar pelo nosso país e também ter cada pessoa cumprindo suas responsabilidades como cidadãos. Mas não deixe de acompanhar no momento adequado nossa celebração online. Não se esqueça, IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Yeah. Vai. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Yeah. Vai. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor, sacou? Yeah. O Senhor é bom pra todos, sua compaixão alcança todas as criaturas. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Senhor Deus e querido Pai, nós te agradecemos, glorificamos o teu nome nesta manhã, por esta celebração, Senhor. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado, Deus, pela comunidade IBNU. Nós oramos, ó Pai, e pedimos
a tua presença, ó Deus, ó Pai, nesta celebração. Que o Senhor venha conduzir, ó Deus, ó Pai, toda a programação, ó Deus, ó Pai, o louvor, a palavra, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, ó Pai, seja o anfitrião desta manhã, o Senhor se faça presente, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um, que o Senhor venha a ser a resposta, Deus, ó Pai, da oração de cada irmão. Nós oramos, ó Pai, crendo que o Senhor, ó Pai, fará muito mais do que nós pedimos, ó Pai, que a tua vontade, Deus, Pai, seja feita nas nossas vidas, Pai querido, em nome de Jesus. Somos gratos, Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir, ó Deus, ó Pai, para adorar o teu nome, para exaltar o Senhor, Pai, o único digno de todo louvor. Papai querido, muito obrigado, Senhor, Pai. Nós te bendizemos, reconhecemos, ó Pai, que não há outro digno de louvor, não há outro digno, ó Pai, da adoração. Papai querido, muito obrigado, Senhor, Pai, pela salvação. Nós te louvamos, ó Pai, por podermos, ó, te adorar, por poder, ó Deus, vir ao Senhor, ó Deus, ó Pai, e nos apresentar como aqueles que reconhecemos que somos pecadores, somos falhos e carecemos do teu perdão. Papai querido, em nome de Jesus, Papai amado, somos gratos, Pai, por podermos te exaltar, somos gratos, Pai, por podermos celebrar o teu nome e glorificar-te, Senhor Deus, ó Pai, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, Papai querido, nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo.
Momento especial de celebração, de gratidão a Deus neste novo dia, inclusive nesta semana tão importante para o nosso querido país, o Brasil, orando por tudo o que acontece, as decisões do nosso país e dando atenção à palavra de Deus. Quando a gente pensa nesses momentos assim de transição que acontecem na história humana, toda vez que nós temos eleições, nós temos momentos que marcam certas situações onde se imagina quais serão os novos caminhos que nós devemos ter de uma maneira ou de outra, o que deve ser mantido, o que não será, quais são as novas jornadas, a gente se lembra do tempo. E é interessante observar como tanta coisa que existe nesse mundo que parece ser tão atraente, tão interessante, tão importante, que encantou muita gente, milhões e até bilhões de pessoas, de repente, em pouco tempo, desaparece. Numa postura de desafio triunfante, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus permanece para sempre. E a verdade é essa. Então eu convido você a prestar atenção à mensagem da palavra de Deus, falando hoje sobre a igreja no túnel do tempo. Em Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, nós lemos o seguinte: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando lemos o começo do livro de Josué, é importante entender o que está acontecendo aqui. Durante tanto tempo, os israelitas, desde que foram libertados da condição de escravidão no Egito, atravessaram aí o deserto. A Bíblia fala num período de cerca de 40 anos, com aquela multidão envolvendo o povo, com gente idosa, com os homens, as mulheres, as crianças, e seguiram por uma rota, uma jornada muito desafiadora, até que, chegando pela região da Transjordânia, a partir da região mais elevada, onde estava a terra de Moabe, eles vão avistar a terra, e ali Moisés acaba falecendo, conforme o registro de Deuteronômio capítulo 34, ali a sua última vista no Monte Nebo, e depois ele vai falecer. A Bíblia diz que ninguém sabe onde está o seu corpo, Deus o levou e o sepultou,
E assim agora surge um novo líder, que é Josué, que terá o desafio de descer ali pelo Vale do Jordão, atravessar o rio, chegar do outro lado para tomar posse da terra prometida. Quando nós lemos isso, aqui nós vamos ver a Bíblia nos falar exatamente sobre esse momento de transição. Quer dizer, esse povo tem uma etapa de caminhada na sua vida e agora deveria aprender o que significa sair de uma condição de ser escravo de uma superpotência antiga que era o Egito, ali na parte nordeste da África, aprender muita coisa por meio das provações, dificuldades, lutas externas e internas no seu trajeto pelo deserto e finalmente chegar na terra prometida, onde eles teriam que fazer toda uma reavaliação do tipo de vida que eles tinham. Agora vão mudar de ser simplesmente pastores de rebanhos para serem agora agricultores nessa terra que é fértil, e eles agora viriam de se estabelecer de maneira sedentária para quem vivia num estilo nômade. Eles teriam que conviver na terra com gente que era inimiga e que ameaçava a existência deles, com outros que seriam mais amistosos e cordiais, e eles estavam exatamente no corredor de passagem das grandes potências do mundo antigo. O desafio era muito grande. E quando a gente pensa nisso, a gente levanta a pergunta: por que tanta coisa importante, preciosa, de grande impacto na história humana, que fez a diferença e marcou, aquilo que é o chamado espírito do tempo, o que os filósofos alemães chamavam do Zeitgeist? Por que aquilo que é tão importante desaparece e não tem qualquer valor e simplesmente apaga-se da história, e certas coisas nunca desaparecem e permanecem com uma força inexplicável? Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, ela chama demais a nossa atenção porque, assim, falando com bastante clareza e franqueza, no próprio registro bíblico, a terra de Canaã tinha algumas tribuzinhas que moravam lá, muito pequenas e irrelevantes no mundo antigo. Deuteronômio capítulo 7 vai fazer uma referência aos israelitas dizendo que todos que estão lá são mais fortes e mais numerosos do que eles. Israel é um nada no mundo antigo. Quando a gente vê a grandiosidade do Egito, o que significou o avanço civilizatório dos sumérios, dos acadianos, a grande Babilônia, o Império Assírio, o Império Persa, a Grécia Antiga, Roma, a gente olha a antiga civilização hebraica, a gente diz, mas o que esses indivíduos fizeram? Até hoje, na terra de Israel, os principais monumentos que a gente vê ali, grandiosos, foram construídos pelas forças estrangeiras que lá estavam. E então isso nos surpreende bastante, porque a questão é como é que esse pessoal consegue marcar a história e ter o que a gente pode chamar de uma presença perene através dos séculos. Isso é tão interessante, e às vezes eu gosto de contar isso, como uma certa vez um cidadão norte-americano perguntou a um rabino dizendo: escuta, por que é que vocês, judeus, estando tanto longe da sua terra original, durante tantos séculos, na verdade milênios, não perdem a cultura, não perdem a língua e não perdem a sua identidade? O que vocês fazem? Aí o rabino respondeu dizendo: escuta, me conte um pouquinho qual é o momento inicial mais importante da história americana. Ele disse: a chegada dos peregrinos, os famosos Pilgrim em Massachusetts, em 1620, lá em Plymouth, quando eles chegaram lá no famoso Mayflower. Então, e o que eles comeram naquele dia? Aí o homem sorriu e disse: como assim? Isso tem lá alguma importância? Eu vou saber o que eles comeram? E então o rabino disse: essa é a grande diferença. O povo judeu aprendeu a contar história para as crianças. A gente faz o mesmo jantar há mais de 3.000 anos. A gente sabe certinho quem é que fez parte, cada pessoa,
como é que foi a história, a gente conta para as crianças, a gente come prato por prato e isso fica na memória e constrói um legado que permanece de maneira decisiva. Então é muito impressionante ver como a gente valoriza muita coisa holofótica, muita coisa que parece grandiosa e não enxerga as coisas importantes e simples e determinantes na vida que a sabedoria das Escrituras nos traz. E aqui está um exemplo disso. Olha só, imagine você, quem é Moisés? Moisés simplesmente é alguém inimaginável. Moisés é o maior líder reconhecido da história do Antigo Testamento. O homem, diz a própria Bíblia, que ele falava com Deus assim de maneira muito próxima. Moisés é aquele que teve coragem, juntamente com seu irmão Arão, de enfrentar o faraó, tipo o dono do mundo. Esse Moisés é o Moisés que abriu o Mar Vermelho, que conduziu o povo. É com Moisés que o pessoal viu maná, viu os milagres extraordinários, e é impressionante. A Bíblia chega ao ponto, em Deuteronômio 18, dizer, ó, Deus haverá de levantar um profeta semelhante a Moisés, e quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo, não fará mais parte do povo de Deus. Quer dizer, é uma referência que vai se confirmar na pessoa de Cristo Jesus. Por isso Moisés é alguém imbatível, é alguém inigualável. Agora você imagina, todo mundo foi caminhando nessa promessa. Moisés fez o quê? Pessoal, venham comigo, eu vou levar vocês para a terra prometida. Quando chega lá no finzinho, né, como a gente diz aí, aos 45 do segundo tempo, chega a informação para o povo que o Moisés, num determinado momento, rompeu a sua relação de dependência de Deus, achou que o poder e a força pertenciam a ele, resolveu lá de uma certa forma dizer, olha, eu vou tirar a água da rocha pelo meu poder e pela minha força. E parece uma coisa que a gente não entende muito bem, mas Deus diz, olha Moisés, você não irá adiante, você não entrará na terra. E a princípio a gente pensa, que coisa, né? Que negócio complicado, mas imagine só se Moisés tivesse entrado na terra. Você imagina no momento final, se esse pessoal não ia querer fazer um grande trono para Moisés, se o pessoal não ia querer fazer alguma coisa assim, ei, Moisés é o nosso rei. E muito difícil, porque até Moisés, depois de morto, a atitude sem maturidade do povo fez com que Deus tirasse o corpo dele da possibilidade da visita dos seus liderados, porque isso viraria uma espécie de idolatria, viraria uma espécie de perpétua peregrinação para o lugar, com uma atitude que a própria lei divina dizia que não era o caminho. E imagine só essa situação de chegar lá, nesse novo cenário, era preciso fazer uma das coisas mais importantes na vida, para que qualquer empreendimento tenha sucesso de verdade. Isso chama-se o quê? Transferência de liderança. Por quê? Porque quando um líder caminha na sua vida, uma pessoa que tem qualquer nível de influência, qualquer atitude que de alguma maneira representa a sua caminhada e que de alguma forma ele transmite e cria um legado, seja de que tamanho for, essa pessoa tem uma situação em que ela precisa prestar atenção, porque uma coisa é a sua pessoa, outra coisa é o que ela acumulou na sua jornada, que em última instância a glória de fato pertence a Deus. E tudo o que aconteceu na vida de Moisés foi uma construção que Deus fez. Quando alguém sem maturidade, vamos assim dizer, senta no trono, nem chegou direito na história e já quer sentar na janela, se acha o rei da cocada preta, o dono do pedaço, e inverte as prioridades, aí as coisas são bagunçadas e perdem o caminho. Quantos líderes, quantas pessoas de muita influência positiva na sua caminhada perderam o bom entendimento e até macularam e prejudicaram a sua boa influência
exatamente aí, digamos, fascinados por uma atitude tola e infantil de obsessão pelo poder. Na Bíblia a gente vê uma espécie de remédio divino. Olha que coisa interessante, o cuidado de Deus é tão impressionante que até naquilo que é a maior ofensa que a gente pode levar contra ele, que é uma tentativa de tomar o seu lugar e roubar a sua glória, Deus cria situações adversas que nos impedem muitas vezes de fazer aquilo que seria impensável. E de certa forma é isso que acontece aqui. Por isso, essa ideia é muito importante. Qual ideia? A ideia de transferência de sabedoria, conhecimento, legado e influência para formar pessoas que vão continuar moldando a história da fé. Por isso é curioso, olha que coisa interessante, que quando a gente lê o livro de Êxodo e vai prestar atenção num momento, digamos assim, mais extraordinário que nós podemos ter assim na vida de Moisés, porque olha só o cenário, né? Deus vai fazer aliança com o povo, Deus passa a viver no meio desse povo, agora liberto que está acampado no deserto. Deus está presente nesse acampamento dos israelitas, essa presença ela é simbolizada pela construção do tabernáculo com todos os detalhes que evocam a glória, a riqueza, o poder e a santidade do Deus único. E Êxodo 25 até capítulo 31 está ali falando de como é que deve ser feito o tabernáculo, e depois, na segunda parte, até o capítulo 40, fala como ele foi feito. No meio tem o episódio do bezerro de ouro, quando o povo vai adorar o bezerro, enquanto Moisés está lá em cima recebendo as tábuas da lei. Pode uma coisa dessa? É muito louco o que aparece. Nesse processo todo, quando Moisés intercede pelo povo, pedindo para Deus ter misericórdia, nós temos um momento muito especial que eu vou fazer você acompanhar comigo, o que aparece lá em Êxodo, capítulo de número 33, quando lemos aí a partir do verso de número 7. E a Bíblia diz o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Êxodo 33, versos de 7 a 11. É muito interessante observar como as coisas acontecem aqui. Nós temos pessoas especiais que são mandadas para olhar a terra prometida, e entre eles, todos praticamente têm uma ideia negativa dizendo: olha, nós não temos como chegar lá, não vai ser possível fazer nada. Só dois, Josué e um outro rapaz chamado Caleb, inclusive de origem estrangeira, são aqueles que têm fé e coragem para acreditar que Deus vai cumprir a sua promessa. E a gente começa a perceber por que Josué é assim. A gente descobre, Josué está sendo preparado por Deus para aprender
com tudo aquilo que Deus tem feito na vida de Moisés. Então nós temos aqui o chamado princípio bíblico de discipulado. Veja, a nossa civilização hoje, uma civilização muito holofótica, muito dada, né, ao estádio cheio, ao grande show, às grandes, inclusive, conferências religiosas, a gente fica muito assim seduzido, né, por essa coisa que tem essa característica assim ampla, que tem a sua beleza, o seu lugar, mas isso não substitui o aprendizado pessoal de acompanhar alguém de perto, tanto quem ensina como quem recebe esse ensinamento. Isso é tão valioso e importante que a gente descobre isso nessa passagem de Moisés para Josué. Por isso que a igreja, o povo de Deus, o povo de Israel, a comunidade da fé, atravessa sempre vitoriosamente o túnel do tempo. Porque essa coisa que vai caminhando de geração em geração, né? Eu acho bonito o Salmo 90, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu tens sido a nossa segurança, a nossa fortaleza de geração em geração. Antes que nascessem os montes, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quer dizer, esse passeio, né, pelo transcurso do tempo, com a permanência da palavra, dos ensinos e dos valores divinos que são concretizados, encarnados na vida das pessoas que recebem o toque de Deus e bebem dessa palavra, e isso flui na direção de quem deseja e quer aprender. Por isso a frase bíblica é espetacular. Olha o detalhe, né? Josué não se afastava da tenda. Moisés falava com o Senhor como quem fala com seu amigo. Conhecimento, intimidade, comunhão, relacionamento com Deus estão presentes. Josué está ali, só aprendendo. Então, na nossa vida, nós temos dois grandes desafios. Um, daqueles que têm caminhado, é de transmitir isso. Outro, daqueles que estão aprendendo para florescer mais tarde, é receber e aprender, seguir nessa caminhada tão importante. Isso é tão valioso que nós vamos encontrar algo muito parecido no exemplo do próprio Jesus. Você já reparou? Na verdade, Jesus, pelo seu procedimento, ele acaba decepcionando as pessoas da sua época, que imaginavam o seguinte: se alguém quer ser importante e relevante, essa pessoa precisa fazer amizade com os romanos. Ele precisa se vender para a política da época. Afinal de contas, quem manda no mundo é Roma. E se você não fizer uma aliança política e econômica com Roma, não adianta você querer dizer muita coisa, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Que eles é que mandam. Eles têm o poder, eles têm o dinheiro. Jesus não está nem aí para isso. Jesus fica fora do poder político, Jesus fica fora do poder econômico, Jesus fica fora do poder religioso e fica ensinando 12 indivíduos à beira do mar da Galileia. E essa maneira curiosa de Jesus ser, de como ele age, vai ser algo absolutamente impressionante, muito curiosa, porque Jesus não só vai viver a realidade do que significa a presença de Deus e o reino de Deus demonstrado naquele que é a revelação máxima na história para nós de quem é o nosso Criador. Ele vai ser aquele que vai mostrar como a gente lê, entende, interpreta a Bíblia, né? Trazendo para nós o que é chamado olhar hermenêutico ligado ao reino de Deus e à sua mensagem. E Jesus vai mostrar também na sua vida, na sua prática e nos seus ensinos qual é o seu propósito, o seu foco. E ele faz isso o quê? Caminhando com os discípulos. Jesus não é um professor, não dá aula simplesmente. Ele vive, ele mostra, ele ensina, e os discípulos são aqueles que estão numa caminhada para tentar aprender e a imitar Jesus. Então o objetivo, por exemplo, de um discípulo de Jesus não é só ter um monte de ideias legais na cabeça, não é só ajudar as obras que têm a ver com o evangelho do mundo. O objetivo é ser mais parecido com Jesus a cada dia. Essa é a proposta, né? Se alguém fala, escuta, mas você é o quê?
Eu sou batista, sou presbiteriano, sou pentecostal, sou metodista, sou católico. Isso não é o mais importante. Ainda que cada um tenha suas convicções específicas em detalhes menores, o importante é ser semelhante a Jesus. Jesus conforme revelado nos evangelhos, na palavra de Deus. E é tão interessante a gente ver que Jesus resolve ter um grupo com 12. Ele, na verdade, dá uma atenção especial a 3 deles, conhecidos como Pedro, Tiago e João. E, além disso, Jesus tem alguns outros, por exemplo, às vezes aparece a referência a 70 discípulos, que são aqueles que seguem um grupo um pouquinho mais distanciado, talvez até que por causa de suas atividades não pudessem estar perto o tempo todo, e a influência, o impacto, a ação direta de Jesus com os seus feitos, as suas palavras, o seu exemplo e a manifestação do poder de Deus na sua vida é coisa absolutamente inigualável na história humana. Olhando para essa maneira de Jesus, de como aquilo que envolve o legado da parte de Deus, que se tornará essa referência que é passada de geração em geração, e a gente vê essa sabedoria única, uma sabedoria que mostra para nós que, ao contrário do que muita gente imagina, né, com esse perfil mais marketológico dos nossos dias, onde a gente quer simplesmente solicitar da pessoa um comportamento imediato, geralmente compulsivo, ligado a uma paixão da pessoa para que ele atenda ao nosso objetivo, quer dizer, existe até mesmo no ambiente ligado à espiritualidade toda uma postura muito próxima de uma atitude manipulativa. A proposta de Jesus não é pulverizar alguma coisa sobre as pessoas, mas tratar de maneira pessoal, profunda, mudanças de conceitos, mudanças de atitude, mudanças da vontade, na direção que envolve o propósito do Criador e Redentor da nossa vida, o Senhor Deus, que se revela de maneira plena na pessoa de Cristo Jesus, nossa referência máxima. Então, assim que Jesus vai fazer. Agora, olha só que coisa interessante. A gente olhou e leu Êxodo capítulo 33. E ali nós vamos ter esse toquezinho especial, mostrando que aquilo que vai ser determinante na vida de Josué é essa capacidade extraordinária de Josué estar de olho em Moisés. Ele não se afastava da tenda. Ele era ali o auxiliar, aquele que estava junto de Moisés, nessa atitude tão valiosa, né, que as crianças têm e a gente corre o risco de perder na nossa trajetória confusa, que é a sinceridade associada com uma importante curiosidade. Você se lembra como é que foi que Deus chamou Moisés? Quando acontece a chamada, né, propriamente dita, que Deus vai aparecer a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, Deus não chegou de maneira apoteótica, não chegou assim fazendo um barulhão e gritando com Moisés. Ele chegou de uma maneira muito marcada por uma sensibilidade diferenciada. Moisés está no deserto, está andando por lá, e de repente ele vê ali uma espécie de pequena moita pegando fogo. E era para ele prestar atenção naquilo, porque, na verdade, de vez em quando o calor está muito grande e aquela moita está seca demais, pode acontecer isso, né, que pega ali, incendeia, e aí em pouco tempo aquela pequena moita, aquele pouco de vegetal que tem no deserto, queima. E ele olhou e prestou atenção. Veja, aí está a grande diferença na vida. É preciso prestar atenção. É preciso ter um olhar detido para ter condições de fazer mudanças na vida. Nada de carregação, nada de qualquer jeito. Então, quando Moisés olha, ele fala, puxa, mas que coisa, essa planta queima e não acaba.
ela não é consumida. O que está acontecendo aqui? E o texto bíblico é bonito, é poético, é especial, né? Diz que então Moisés se aproximou para ver de perto aquele fenômeno impressionante. Aí Deus, no meio da sarça, diz: Moisés, Moisés. Não é curioso isso? A gente não esperaria que Deus viesse a aparecer, por exemplo, para Abraão de uma maneira estrondosa. Não, a Bíblia diz que simplesmente Deus chamou Abraão: Abraão, vamos fazer uma viagem? Você vai para a terra que eu vou te mostrar. Você percebe que Deus, ao mesmo tempo que se revela, ele tem aí uma espécie de linguagem da penumbra, de uma sombra reveladora, onde reside um mistério, onde reside uma espécie de conhecimento que tem a ver com uma caminhada de confiança, de acompanhamento muito especial, que ensina mais ao coração do que mera expressão, vamos dizer, estrondosa, que não vai ser tão impactante como a gente imagina. E é interessante que Deus faz isso com Moisés, e de certa forma é assim que se apresenta Jesus. Quando Deus resolve entrar na história, ele podia ter descido luminosa e poderosamente do céu. Ele nasce como um nenê num lugarejo em Belém da Judéia para ser colocado numa manjedoura. Que coisa mais humilhante do que isso? Como assim o Rei dos Reis nasce nessa condição? Jesus se distancia do centro de decisão do mundo, do centro que acha que controla a história, que tem poder político, que tem poder financeiro, que tem poder de todo jeito. Ele fica num lugarejo onde não tem mais nem 1000 pessoas morando naquele lugar, no meio do nada, na beira do lago, num lugar, inclusive, religiosamente desprezível. É curioso demais. E olha que coisa interessante. Em Mateus, capítulo 17, da mesma maneira como o discipulado de Josué vai ter expressão num momento muito glorioso, olha o que acontece em Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. É impressionante o que nós vamos ter aqui nesse texto, porque nós vamos ver Jesus aqui ensinando, esses 3 que estavam mais próximos, ligados a ele. Quando Jesus está querendo aí apresentar esse legado, apresentar aquilo que envolve essa relação que vai marcar esses 3 que serão formados e terão impacto aí na igreja primitiva e vão mostrar como esse legado atravessa a história, e nós vamos à igreja com força triunfante através do túnel do tempo. Nós vamos ver que a maneira como isso se constrói de 2 formas muito especiais. Primeiro, nessa proximidade do discipulado, nessa proximidade de transferência de legado que envolve a mente, o coração e a vida, as ações propriamente ditas. Tanto é que Pedro, Tiago e João nem querem mais ir embora. Senhor, vamos fazer uma tenda para cada um e a gente fica por aqui mesmo. Porque a lógica aqui é essa, que Jesus está falando do reino glorioso de Deus, mas a gente nunca viu nada. Como assim? Nós estamos vendo ele falar aqui, ele fazer um milagre ali, ele trazer
a explicação daquilo que nós temos lá no Antigo Testamento, dos profetas, mas esse reino glorioso do Messias que virá. Então Jesus diz, deixa eu abrir um pouquinho a janela aqui para vocês olharem o sol que vai nascer. Vejam aqui, vocês aguardam o dia do grande filme, então vamos ver o trailer, vamos ver um pouquinho disso. E é curioso que exatamente nesse contato pessoal intenso, de relação aprofundada, nós temos, tanto na história de Moisés com Josué, como Jesus com esses discípulos mais próximos, 2 momentos gloriosos. Isso é impressionante, como o texto vai marcar essa realidade, né, que Moisés está lá depois dessa experiência extraordinária diante de Deus, quando ele desce ali, até teve um momento assim indizível, né, e quando ele vai, né, nesse momento, apesar do que acontece com o povo, ele vai interceder, a gente vê a presença da nuvem que está sobre a tenda, quer dizer, tudo que está marcado ali é a presença extraordinária da glória de Deus que revela quem Deus é na sua postura de poder e de fascinação extraordinária que nos convida de maneira poderosa. Isso tem a beleza, a sutileza de acontecer exatamente nesses momentos de discipulado. O que a gente percebe aqui? Essa coisa curiosa de que o glorioso não é aquilo que é imediatamente fascinante. Não tem sintonia com essa cabeça romana, onde a glória está no estádio e na aclamação de César. O glorioso se esconde à beira do mar da Galileia, longe do templo de Jerusalém. O glorioso se esconde no deserto, quando a gente tem que enfrentar a tentação depois de ter passado pelo batismo e com a manifestação trinitariana mais extraordinária do Novo Testamento. O glorioso aparece no nascimento em Belém da Judéia, o glorioso se esconde na sarça, no meio do deserto, que a gente não imagina o que está por trás disso. Essa coisa de mistério, essa sombra iluminada, esse caminho de passar isso, né, desse Deus que existe, né, ad olam le olam, de eternidade a eternidade, que atravessa dor le dor, de geração em geração, esse Deus é impressionante e aí a gente entende um dos textos mais curiosos e fascinantes do Novo Testamento. Porque aqueles judeus que tinham colocado a sua fé no Messias Jesus estavam meio assim temerosos, meio preocupados. Será que é isso mesmo? A gente está com dúvida. E agora tem gente dizendo que não é, e nós estamos preocupados até com a nossa estabilidade socio-relacional aqui, como é que é isso? E aí a carta aos Hebreus, que apresenta muito dessa caminhada histórica inabalável que chega desde a antiga revelação até a nova aliança que aparece aqui no contexto do Novo Testamento, e a gente vai ver Hebreus 12 com a sua palavra muito impressionante. Ela diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o que é isso aqui? Quando nós lemos Hebreus 11, nós temos uma lista de pessoas que caminharam pela fé na história dessa caminhada com Deus, nesse túnel do tempo, que estão ligados ao que nós lemos no Antigo Testamento. Essa galeria
desses que caminharam pela fé, ela é impressionante. Ela conta a história lá, menciona os juízes, mencionam diversas pessoas que olharam para o futuro e caminharam na esperança da fé. E quando ela chega aí no desfecho, né, falando que esses indivíduos eram especiais, homens dos quais o mundo nem era digno, o que eles fizeram, chega no capítulo 12, aí a gente tem uma figura nova. A figura é um estádio desse mundo greco-romano, onde aconteciam as corridas. E aí, o autor de Hebreus nos diz o seguinte, olha, vocês agora estão como quem está correndo no estádio. E vocês têm em volta de vocês uma grande nuvem de testemunhas, que são quem? Essas pessoas do capítulo 11. É como se a gente entendesse agora que essa caminhada com Deus não é só uma caminhada pessoal, individual, da minha casa, da minha família, da minha cidade, do meu tempo. É uma caminhada poderosa do reino de Deus com a sua igreja no túnel do tempo. Deus domina sobre todo o espaço e Deus domina sobre toda a história. Então olha que coisa bonita, é muito especial ler a Bíblia, né? É assim, é como se a gente tivesse toda a galeria torcendo por nós que estamos correndo, porque eles correram essa carreira lá atrás. Viveram a fé, beberam da fonte original e através dos séculos isso foi passando de geração em geração, especialmente através desse método especial de discipulado, que é o sombrio glorioso, aquilo que não aparece, aquilo que acontece no cantinho, aquilo que acontece numa conversa, aquilo que acontece à beira do lago, aquilo que acontece debaixo de uma figueira e que o mundo, na sua visão holofótica, não é capaz de enxergar porque as luzes muito fortes simplesmente cegaram o entendimento de tantos que tentaram ocupar o lugar que pertence somente a Deus. E para a gente entender bem o que significa essa lição que tem que atingir a nossa vida, hoje você deve pensar em que medida o que Deus construiu na sua vida, as bênçãos, os momentos especiais, os aprendizados que mudaram a sua caminhada, como é que isso vai ser passado para os seus filhos, vai ser passado para os seus amigos, vai ser passado para as pessoas com as quais você interage, que Deus colocou no seu caminho, e em que medida você escolhe aprender de quem pode, através da sua experiência, trazer para você algo que realmente seja sintonizado com o ensino da parte de Deus. Por isso é interessante. Quando Josué, imagina, se eu estivesse no lugar do Josué, meu amigo, eu tinha tido 200 dores de barriga. O quê? Moisés não vai? Ah, não. Você já teve essa experiência de você ir fazer qualquer coisa com alguém que tem experiência de anos, depois a pessoa diz, olha, eu não vou poder, vai lá e faz você? Meu amigo, a pessoa, né, dá aquele branco, dá aquela paralisada, dá aquele medo, né? Aquela pessoa que na última hora, olha, o sujeito que ia falar o discurso da formatura aí ficou doente, então agora é você. O quê? Então imagina só, e aí o que nós vemos aqui? Primeiro, Moisés não é ninguém por sua própria força. Porque Moisés fez o que Moisés fez. Moisés é chamado, conforme Josué 1, meu servo Moisés. Quem é você? Quem sou eu? Somos servos. Ponto. Meu servo está morto. Vai chegar uma hora em que o tempo que Deus nos deu terminou. Ok. E a ação de Deus na história continua. Então você, Josué, vai levar esse povo para a terra prometida. O povo vivia lá desde o tempo dos patriarcas, tiveram que escapar da fome e foram para o Egito, passaram um tempo lá, foram escravizados e estão voltando para a sua terra. E agora, olha, o que acontece? Deus falou, como eu prometi a Moisés, eu vou cumprir. Você vai estar
liderando nessa conquista, e assim como estive com Moisés, estarei com você. Então, como é que é a nossa caminhada? Não depende da nossa força, não depende de personalidades, depende de Deus estar conosco. Quem que fez Moisés caminhar? Aliás, se fosse por Moisés, já tinha desistido desde o começo. Aliás, ele desistiu, largou tudo, Deus é que foi buscar ele de volta. A gente sempre vai dar BO na caminhada. Deus foi e trouxe Moisés de volta e diz: Josué, eu estou com você. E olha só o detalhe. Primeiro, quando Deus colocar o desafio na sua vida, na sua caminhada, e você entender, e você se esvaziar da sua força, você vai tremer na base. Ninguém faz a obra de Deus pela sua própria força e coragem. Por isso a palavra divina é 3 vezes no texto. Seja forte e corajoso, versículo 6. Versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. E depois, versículo 9, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então a gente precisa fazer esse exercício. Veja, não é a sua força, não é o seu poder, não é a sua capacidade, é o desdobramento de caminhar com Deus que vai se refletir na sua vida. Preste atenção, eu demorei para aprender isso. Eu achava que muita coisa que pudesse acontecer na minha vida é porque eu tinha estudado muito, é porque eu tinha aprendido uma série de coisas, eu até imaginei, não, é por isso é que faz a diferença. E aí, com o tempo de caminhada, Deus disse, você viu como você falou em tal lugar de maneira muito inteligente e não teve desdobramento nenhum? E que tal situação você achou que foi tudo muito ruim e teve frutos porque sou eu que ajo e não é você? Então, a gente precisa ter coragem e força, porque senão você nunca vai fazer nada. Fica encostado, parado aí, achando que só quando você tiver força em você mesmo, aí você vai se apresentar. Se fosse assim, Deus teria despedido de mão vazia Moisés, Josué e companhia. Não é dessa maneira. É exatamente por esse discipulado oculto e glorioso que Deus faz esse caminho vitorioso. E é interessante. Como é que tem que ser essa caminhada? Ele vai dizer para a gente, atenção, na nossa vida, a gente sempre vai achar no meio do caminho que a gente é mais inteligente do que Deus. Deus mandou uma coisa, Moisés falou, não, Senhor, deixa que eu resolvo. É assim. E foi lá e fez do jeito dele. Eu conheço muita gente teimosa assim, que pode ouvir o conselho do médico, pode ouvir o conselho do líder espiritual, pode ouvir o conselho de uma série de pessoas experimentadas que ele sempre vai fazer o que ele quer. É difícil, não é verdade? A gente faz isso com Deus. Então, como é que é a cura para isso? Olha, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Josué, não me venha com a sua cabeça. Não vá pela direita nem pela esquerda. Por isso, se a gente de fato é discípulo de Jesus, a gente deve baixar a bola, procurar o nosso relacionamento profundo e real com Jesus e entender direitinho o que foi que ele disse. Então, o estudo sério, humilde e comprometido da palavra de Deus é o caminho da continuidade da igreja através do túnel do tempo de geração em geração. E essa é a recomendação. Não faça isso, não se desvie. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e atenção, e de meditar nelas de dia e de noite. Tem gente que se relaciona com Deus na base assim do medo. Olha, eu preciso fazer alguma coisa, senão vai dar ruim para mim. E a pessoa meio que faz a coisa por obrigação. Ó, isso não vai dar em nada. A palavra de Deus, ela nos ensina que a boa digestão da fé. A boa digestão quer dizer, você lê um trecho, lê com atenção, meditar, lê de novo, às vezes lê um comentário aqui, conversar. É como você mastigasse e de fato tivesse o resultado dessa nutrição para a sua vida.
Esse é o enfoque. Então, não deixe de meditar para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Portanto, como é que é essa história direito? A história é a seguinte: Deus começou a fazer o seu grande projeto através dos tempos, e esse projeto vai terminar numa grande vitória, no bem-sucedido, na grande festa. E Ele chama a gente para estar junto. Ele quer que você aprenda a confiar nele, aprenda os seus valores e que o lugar do trono pertence a ele, que você precisa de vida e salvação. Ele quer que você caminhe nesse aprendizado especial para que a sua vida seja abençoada e quando ela for, ela se torne caminho de bênção para os outros. Lá fora o barulho está grande. Lá fora os holofotes estão pulando. Tem Roma, Babilônia, Grécia, Pérsia, todo mundo achando que é o rei do pedaço. Toda essa barulheira, mais cedo ou mais tarde, vai cair. O reino de Deus será vitorioso. Apesar de estar fora do cenário e dos headlines, das notícias principais, a verdade é que, através do túnel do tempo, o povo de Deus, na calada do lugar escondido, no cantinho da conversa pessoal, na oração silenciosa, no aprendizado, no versículo memorizado, na bênção trazida para outra pessoa, numa manifestação de misericórdia, numa doação de vida e de coração, essa palavra, esta mensagem, essa trajetória permanecerá vitoriosa. A pergunta é: quer fazer parte dessa viagem? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Oi, gente linda. É uma alegria realmente poder celebrar juntos o nome de Deus e adorá-lo. E dentro disto que é adoração e a reconhecer as bênçãos que Deus traz para a nossa vida, eu queria contar para vocês sobre o evento que a gente teve o domingo passado. Mais de 70 pessoas no WTC. A gente teve o evento Business em Missão. Sim, isso mesmo. A gente falou sobre negócios, sobre finanças e de que forma, por meio deles, levar esperança para aqueles que precisam. E eu não posso mais que agradecer, e realmente a palavra que me invade é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao IBNU, gratidão a cada pessoa que esteve no evento, que nos acompanhou, que foi parte. E esse é só um pontapé daquilo que está vindo na frente, para poder levar mais esperança, palavras de verdade, palavras de liberdade, dignidade para aqueles que precisam, da mesma forma que ela chegou para cada um de nós e que precisamos a diário. Da mesma forma que a dignidade caminha cuidando de vítimas de exploração sexual, de escravidão contemporânea, de falta de dignidade, pessoa que foi roubada a dignidade, da mesma forma, tem outros projetos dentro do IBNU, dentro do Brasil e fora de Brasil, que precisa de nossas ofertas, que precisa de nossos talentos, de nossos dons, ser parte dessa expansão do reino dentro e fora do Brasil. Eu te convido, aquele que ainda não é parte, que possa ser parte, aquele que já é parte, que continue sendo parte desta ajuda, deste semear, deste adorar, deste semear dentro do reino, a implantar o reino em diferentes partes do mundo, levando a palavra em ação, em amor real, vivo e palpável, àqueles que precisam. Mas de nada serve que a gente coloque dinheiro se a gente não pede a sabedoria de Deus para saber como usar ele e de que forma abençoar aqueles que precisam. Assim que te convido que oremos juntos e peçamos para Deus sabedoria.
Pai amado e poderoso, obrigado pelo teu amor e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo evento que aconteceu domingo passado e por tantos outros projetos, Senhor, que existem dentro da IBNU. Senhor, obrigado por cada pessoa que oferta, obrigado por cada pessoa que parte, Senhor. E te pedimos, Senhor, não só que o Senhor venha trazer as finanças necessárias para cada projeto, mas também que o Senhor venha trazer sabedoria para poder usar ela e multiplica, Senhor, todo aquilo que chega em nossas mãos. Senhor, nos dá temor e temblor a diário para poder levar a Tua palavra, Senhor, para poder levar esperança e dignidade para aqueles que precisam. E entendemos, Senhor, que o único que pode dar essa liberdade e essa essência de vida é o Senhor. Obrigada, Papai, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Então, arrumar a casa, limpar esses brinquedos, ligar para a médica da Aurora, aí eu tenho que tirar a comida do congelador para poder cozinhar, eu tenho que passar roupa, mas eu primeiro tenho que lavar esse tantão de roupa aqui, tenho que lavar a louça, costurar, tenho que estudar também, eu tenho que ir no mercado, ai meu Deus. Ai gente, socorro, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Será que eu vou dar conta? Você já se sentiu assim? Assim, num dia que tem tanta coisa pra fazer, ou coisas que você não sabe nem como resolver e não sabe nem por onde começar? Pois é, hoje eu tô num dia desses. Mas sabe o que me dá força pra poder fazer tudo isso e até mais? Deus. Lembrar que Deus tá sempre comigo. Deus tá sempre comigo e tá sempre com você também. Sabe, tô até me lembrando da semana passada. Lembra que semana passada eu falei pra vocês do Pentecostes? Que tava lá os discípulos e Jesus falou pra eles, antes de subir aos céus, que ele teria que levar sua palavra pra todas as nações? Eles não se sentiam capazes, né? E aí Deus capacitou eles por meio do Espírito Santo. Mas imagina só, antes do Espírito Santo vir, né, que eles não sabiam o que ia acontecer, qual foi e como que eles estavam. Imagina, eu ia estar morrendo de medo. Se eu acho que tem muita coisa pra fazer, imagina eles, que não sabiam nem como fazer. Deve ter dado medo, né? Eu ia sentir. Mas eu acho que o que salvou eles, né? O que deu a energia que eles precisavam, era essa confiança em Deus. Porque eles sabiam que de alguma forma Jesus ia resolver para que eles fossem capacitados, que foi o Espírito Santo que veio sobre eles. E aí eles conseguiram aquilo que a gente conversou semana passada. Num só dia batizaram mais de 3.000. Imagina, 3.000 convertidos ali, num só dia, capacitados como os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo. Então eu acho que isso é muito importante pra gente, pessoal. Às vezes a gente pode estar cheio de tarefa, ou então com tarefas que parecem impossíveis. Às vezes acontece uma coisa ruim e a gente não sabe como resolver, né? E a gente precisa lembrar que nada é impossível para o nosso Deus. Que Deus está sempre conosco. Então quando a gente tiver medo, se a gente tiver uma prova difícil, se a gente tiver, sei lá, aconteceu qualquer coisa, a gente precisa lembrar que Deus está comigo. Vamos repetir? Deus está comigo! Deus está comigo! E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, obviamente, estudar, fazer nossas tarefas. A gente sabe que às vezes a gente tem muita coisa para fazer. Mas a gente tem que lembrar que Deus é a nossa energia. Deus vai nos impulsionar e vai junto conosco nos ajudar a resolver qualquer problema que a gente tenha. Até mesmo aqueles que parecem impossíveis. Deus é melhor até que o café. Ele dá muito mais energia pra gente. Então, gente, vamos agradecer a Deus por toda essa energia, por todo esse amor que Ele tem por nós. Vamos? Papai do Céu, hoje eu conto com você, hein, que eu tenho muita coisa aqui pra fazer. Então, Senhor Deus, meu amado Senhor, que está sempre olhando por nós, nos abençoa, nos guarde, nos dê energia, nos dê sabedoria, para que a gente possa enfrentar todas as tarefas que a gente tem no nosso dia, para que a gente possa resolver aquilo que parece impossível. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor carregue conosco todo esse peso que às vezes parece que a gente não vai conseguir, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá resiliência e o Senhor nos ajuda, nos impulsiona a seguir em frente.
Obrigada, Senhor. Que hoje seja um dia abençoado para mim, seja um dia abençoado para vocês e que a gente possa sempre lembrar que Deus está comigo. Deus está com você. Deus está conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada, turminha. Até a próxima. Agora deixa eu ir, senão não dou conta de tudo que eu tenho que fazer. Tchau, tchau. Você quer estudar a Bíblia e se aprofundar nela? Então é aqui mesmo. Então a gente já está com livros novos aí da Bíblia estudando no podcast da Bíblia IBNU. Já começamos com o livro de Amós, o profeta, o que será que ele fala? Você pode acompanhar aos sábados às 19 horas. E também 1ª, 2ª e 3ª João, as cartas de João, às quartas, às 19 horas também. Então, fique aqui com a gente porque tem muita coisa especial aí para você. Deus abençoe. 16 de outubro, na Semana da Criança, vamos ter Oktober Kids e uma celebração especial em Atibaia. Não será em São Paulo. Não será no WTC, das 10 às 17, vamos ter ali um momento especial de comunhão, uma festa alegre para a família, com as crianças e todos os adultos, você não pode ficar de fora. E atenção, na próxima semana nós queremos aí ter todos os nomes daqueles que desejam ser batizados, até mesmo você que não está em São Paulo, que recebeu Jesus na sua vida, está ligado à IBNU, entre em contato conosco nesta semana, porque dia 16, nessa festa, nós teremos várias pessoas que vão confirmar publicamente a sua fé em Cristo, sendo batizados em nome de Jesus. Que Deus, então, nos abençoe nesse dia tão especial. Olá, pessoal. Meu nome é Aline Cariri, eu sou da Turma das Nações. No dia 16/10 teremos o Oktober Kids. Teremos também oficinas, a celebração, o batismo. Vem conosco, aguardo vocês. Obrigada pela sua presença neste domingo tão especial, em que podemos juntos fazer a nossa comunhão, mesmo à distância, em nome do nosso Senhor. Agora se inscreva também no nosso canal, no YouTube, aqui no sininho, e também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Te espero lá! Vai. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vai. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, sem dúvida.
sem dúvida. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor, sacou? O Senhor é bom pra todos, sua compaixão alcança todas as criaturas. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. 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 O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz.